Boa tarde, gente. Nosso grupo vai falar sobre a variável prática mental na aprendizagem da habilidade motora. Os integrantes são Camila Mello, Gabriela Cristina, Yasmin Bezerra, Joana Rafaela, Rayane Vitória e Romeu Apolinário. Começando pela definição, a prática mental ela é a simulação cognitiva de uma habilidade motora realizada sem movimento físico. O que isso significa? Significa que o aprendiz recria mentalmente todos os componentes do gesto técnico, desde a postura inicial até a sua trajetória no movimento. O processo envolve dois elementos centrais: a imaginação ativa, onde o sujeito visualiza o movimento em primeira pessoa, na perspectiva interna, ou como um observador, na perspectiva externa, e ele vai se concentrar em detalhes sensoriais e sinestésicos. O outro elemento seria a repetição mental, onde o gesto é ensaiado diversas vezes no plano cognitivo, consolidando-se como um padrão neural. E por que isso vai funcionar? Conforme Jeanne Holt, essa simulação ativa redes neurais sobrepostas às da execução real, de acordo com o artigo que a gente já tinha abordado antes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cérebro interpreta a imaginação como um ensaio da ação, fortalecendo as conexões responsáveis pela habilidade. A importância para a aprendizagem motora seria de que a relevância dessa variável se apoia em dois pilares, onde seria a eficiência e a aplicabilidade. Na eficiência, o primeiro ponto seria que ela reduz o desgaste físico. Como? Permitindo treinar sem fadigar a musculatura ou ter risco de lesões. Outra forma também seria para otimizar recursos, onde ela iria diminuir custos de tempo, espaço e materiais. E um dado crucial do nosso estudo é que grupos que combinaram a prática física e mental, com 50% menos repetições físicas, tiveram desempenho equivalente ao grupo que treinou apenas fisicamente. Isso prova que a prática mental complementa e potencializa o treinamento físico. No eixo das aplicações, a reabilitação em pacientes com mobilidade reduzida mantém a estimulação neural. No treinamento esportivo, atletas aprimoram técnicas em situações sem infraestrutura. E em contextos educacionais, escolas com recursos limitados podem usar a mentalização como ferramenta pedagógica. O próximo ponto seria em relação ao exemplo de estudo, demonstração, mas a prática mental. Um exemplo que ilustra essa sinergia é o estudo de STEM-Marie, que investigou como a demonstração, observação de modelos, se combina com a prática mental. O que ela fez? Ela pegou o grupo controle, apenas assistiu a demonstrações que apenas assistiram a demonstrações em vídeo de movimentos de ginástica, pegou o grupo físico que assistiu às demonstrações e realizou a prática física, e grupo mental que assistiu às demonstrações e realizou a prática mental guiada. O seu resultado foi que o grupo mental foi 37% mais preciso que o controle, comprovando que a prática mental transforma a observação passiva em aprendizagem ativa. E o grupo mental atingiu 92% do desempenho do grupo físico, ou seja, a prática mental quase igualou os ganhos da prática física, mesmo sem execução motora. A conclusão dos autores foi de que a prática mental cria representações motoras eficazes a partir da demonstração, funcionando como uma ponte entre a observação e a execução. Concluindo aqui nessa parte, portanto, é importante dizer que a prática mental não é um substituto da prática física, mas ela vai ser uma ferramenta estratégica. Para quem ela vai ser uma ferramenta estratégica? Para novatos, pois ela vai construir representações motoras básicas a partir de demonstrações, como no estudo da STEM-Marie. E em outros contextos também, que seriam os contextos reais, ela vai fazer o papel de otimizar recursos e vai ampliar o acesso à aprendizagem motora. E o nosso estudo ele vai reforçar isso. Ao combinar ambas, obtivemos máxima eficiência com o mínimo de desgaste. Boa tarde, eu vou falar a experiência com a variável. Os participantes foram Yasmin Brum, Joana Rafaela e Rayane
Vitória. As características: Yasmin Bruno tem 20 anos, é 1,75 de altura e 67 quilos. Joana Rafaela tem 21 anos, 1,57 de altura e 66 quilos. Rayane Vitória tem 21 anos, 1,45 de altura e 46 quilos. E a característica de inclusão por nunca ter realizado especificadamente essa tarefa. Boa tarde. Falando agora sobre a tarefa realizada pelo nosso grupo, a meta da tarefa consiste no deslocamento corporal do voluntário a partir de um sequenciamento e tempo-alvo pré-determinados. As regras atribuídas para essa tarefa são que, na prática física, o deslocamento ele deve ser realizado através de saltos com os 2 pés juntos dentro dos arcos numerados, e na prática mental, o voluntário deve fechar os olhos, levantar a mão ao iniciar a imaginação da tarefa e levantar novamente a mão ao finalizar a imaginação. A pontuação atribuída à tarefa é que o voluntário deve tentar alcançar o tempo-alvo de 4 segundos e seguir a sequência 5-1, 1-4, 4-2, 2-6 e 6-3. Passando agora para o próximo slide, temos 2 fotos mostrando como montamos a área para a realização da tarefa, onde a primeira imagem mostra exatamente a organização dos arcos junto com os números para a realização da sequência, sendo esse o dia 1 da coleta, e a segunda imagem trata-se do terceiro dia da coleta, após o intervalo de 24 horas, onde foi necessário adaptar os materiais para organizar a área da realização da tarefa, utilizando-se assim círculos desenhados no chão e mantendo a numeração. No próximo slide, estaremos falando mais sobre os procedimentos da tarefa. Boa tarde, meu nome é Rayane e eu vou falar os procedimentos utilizados nessa pesquisa. Quantidade de prática. Foram feitos 2 blocos por dia, com 5 tentativas consecutivas em cada bloco. Lembrando que foram necessários 3 dias de testes para a realização dessa atividade, sendo 2 dias de prática e 1 dia de descanso. Intervalo entre os blocos. Foi utilizado 1 minuto de intervalo entre o fim do bloco 1 e o início do bloco 2. Variável manipulada. Os tipos de grupos utilizados na prática foram o grupo de prática física, o grupo de prática física e mental e o grupo controle. O grupo controle é aquele grupo onde não teve a experiência prévia da prática. O local da realização dessa prática foi no quiosque da ESEF. Existência de feedback. Com o tempo-alvo de 4 segundos e sequência de argolas pré-comunicadas, também foi realizado o feedback na fase de aquisição, após cada tentativa, com o feedback verbal dos pesquisadores, informando o tempo das tentativas e de descanso. Porém, na fase de retenção, não havia mais a questão do feedback, e as participantes eram apenas informadas do tempo de descanso, sem saber o tempo de realização para cada tentativa feita. E os intervalos dessa pesquisa foram ativos ou passivos? Bem, os intervalos foram passivos, efetuados em repouso, sendo realizados apenas durante o intervalo de 1 minuto entre os blocos. Bom, então continuando com a nossa apresentação, vamos falar agora sobre a parte da coleta. Bom, nós separamos os indivíduos, os voluntários, em 3 grupos diferentes. O grupo de prática física, o grupo de prática mental e física e o grupo controle. Bom, nesse primeiro slide nós conseguimos ver os resultados do que nós encontramos em cada grupo, no bloco 1, no bloco 2 e na fase de retenção. Continuando no próximo slide, vemos agora cada um dos diferentes vídeos das primeiras tentativas de cada uma das integrantes, sendo Yasmin a prática física e Rayane sendo a prática mental e física. Ou seja, Yasmin fez todos os 2 blocos de 5 tentativas de prática física e Rayane fez um bloco de prática mental com 5 tentativas e fez um bloco de prática física com também 5 tentativas. Bom, então demos um intervalo de 24 horas entre a fase de aquisição e a fase de retenção. E dessa vez
adicionamos Joana participando do grupo controle fazendo a prática física, e Yasmin e Rayane repetindo também o teste, fazendo agora somente a prática física. Boa tarde. O próximo tópico é a medida da aprendizagem. Quais foram os critérios de aprendizagem que determinamos de acordo com o protocolo do teste? Nós priorizamos para avaliar a aprendizagem os valores do teste de retenção, que apresentaria a melhor margem de aprendizagem. Isso quanto à memorização do sequenciamento dos arcos na atividade, que foram 5.1, 4.2, 2.6, 6.3, após a fase de aquisição, com intervalo de tempo de 24 horas. E o desempenho entre os dois blocos de 5 tentativas, com intervalo de 1 minuto, avaliando a mudança de tempo entre as tentativas. Avaliando essa tabela, nós observamos os resultados do teste de aquisição e retenção, comparando com a variável prática mental. Relembrando que a meta era alcançar o tempo estipulado de 4 segundos para realizar a atividade. Portanto, aqui nós percebemos a diferença ao comparar o indivíduo que somente realizou a prática física e o indivíduo que realizou a prática mental e física. O participante da prática física entre os blocos de aquisição aparentou uma melhora significativa entre um bloco e o outro, de 0,95 milésimos de segundo, demonstrando a adaptação ao movimento e a memorização da sequência exigida. Contudo, o participante da prática física mental manteve uma média de desempenho entre os blocos quase melhor do que da prática física, o que demonstra que a adaptação e a memorização da sequência ocorreu durante a prática mental, o que já possibilitou um desempenho razoável. Avaliando o teste de retenção, onde se tem agora os valores do grupo controle, observamos que após o intervalo de 24 horas do teste de aquisição, ao compararmos os participantes prática física e prática física mental, a prática física mental foi superior, apresentando domínio da sequência e adaptação ao movimento. Enquanto isso, o grupo controle, que teve suas ressalvas, pois durante o teste apresentou dificuldade na memorização da sequência, apresentou um desempenho razoável sobre a atividade, mas não melhor do que os participantes anteriores. Portanto, de acordo com os resultados obtidos, podemos concluir que os grupos apresentaram adaptação e memorização das sequências similares, com exceção do grupo controle, que apresentou dificuldades quanto à memorização da sequência dos arcos. Quanto ao tempo-alvo, ambos tiveram resultados razoáveis ou de excelente desempenho. Contudo, a prática física mental apresentou melhores resultados em relação aos demais. Indo agora para a parte da discussão-conclusão, respondendo à primeira pergunta, os participantes aprenderam? Sim, eles aprenderam a atividade. Com o quê? Bom, segundo o nosso próprio artigo base, Gomes, abre aspas, os achados confirmam a hipótese apresentada, pois se verificou melhor desempenho nos testes dos grupos de prática física e combinada, ressaltando a importância da prática física para a aprendizagem motora de sujeitos novatos. Fecha aspas. Também observou-se um aprendizado mais rápido e com números melhores no grupo com prática mental e física, corroborando com o que foi dito no mesmo artigo. Abre aspas. Portanto, o fato de os grupos de prática combinada terem mostrado o mesmo desempenho do grupo de prática física nos testes leva a reforçar o papel positivo da prática mental na aprendizagem motora. Na fase de aquisição, achei a atividade fácil de memorizar e realizar, mas tive algumas dificuldades. Acredito que a altura interfere, o peso interfere na velocidade e no equilíbrio. Senti que o equilíbrio foi mais difícil de manter, quase caí em alguns momentos. Já na fase de retenção foi mais tranquilo e rápido, eu realmente senti que aprendi a sequência. Por isso pude arriscar mais e tentar ser o mais rápida que conseguia. Meu relato é que me enganaram, porque eu perguntei se era para pisar no círculo com o pé todo no chão e confirmaram que sim. Mas quando as meninas fizeram, elas pisaram com a ponta do pé. Para isso foi difícil lembrar a sequência e tentar pular com o pé todo. E causou desequilíbrio. Por isso também que eu acabei errando mais também. Mas foi muito bom, gostei bastante e achei diferente ser grupo controle porque eu não tive a fase de aquisição, né? Eu só participei mesmo da parte da retenção, então
É diferente fazer só a atividade uma vez e já, tipo, ser realmente ela pra valer mesmo. O meu relato, sendo praticante do grupo da prática física e mental, é que percebi uma vantagem significativa ao combinar ambas as práticas. Ao ter um tempo a mais para memorizar mentalmente as sequências, consegui executar as atividades físicas com mais facilidade e rapidez em relação aos outros grupos. A prática mental prévia me deu uma vantagem na execução física, pois já tinha os passos decorados e precisei apenas segui-los corretamente. Essa abordagem aumentou minha eficiência e mostrou o poder do treinamento mental aliado ao físico.